Fala galera, vocês sabiam que a Lego pode produzir as pecinhas com bioplástico de maconha? Pois é, fica com a gente que eu vou contar essa curiosidade logo depois da vinheta. Fala galera, bem-vindo ao mundo da cannabis, eu sou o Sapão e hoje vamos falar de uma curiosidade interessante que é o bioplástico de cânhamo. Na verdade o cânhamo tá voltando de novo para a pauta, né? Porque ele é uma alternativa muito interessante que pode salvar a natureza, o planeta, o ser humano, por ser muito mais sustentável do que o plástico normal, né? Do que o plástico convencional. Desde 1907... O ser humano, né, a humanidade passou a utilizar o plástico convencional, que é o plástico normal, substituindo alguns materiais que eram extraídos da natureza, né, a madeira, o marfim, alguns que não são renováveis, né, que não podem ser produzidos com facilidade igual o plástico. E com o passar dos anos, né, com esse sucesso desse material e com o consumo desenfreado de produtos diversos, o plástico hoje se tornou muito barato e ele é utilizado praticamente em todos os produtos. Você encontra em qualquer produto da prateleira. Hoje você vai encontrar plástico na sua composição, né? A grande maioria, né? O macarrão, a embalagem de plástico, sucrilhos, um negócio de dentro lá, um pacotinho com plástico. Então qualquer produto que você comprar hoje, ele acaba vindo com alguma coisa de plástico. Só que esse aumento do consumo também causou muitos prejuízos e tem deixado muitos problemas, né, para a humanidade, para a natureza e para o planeta, porque cresceu o descarte, o lixo produzido por esse material que demora mais de 500 anos para se deteriorar. Vejam vocês, o plástico, esse plástico normalmente sacola, essas coisas aí, tudo demora mais de 500 anos para se decompor na natureza. Engraçado que tem uma TV, né, a WWF de Portugal, tá fazendo uma live stream mostrando para acompanhar aí a decomposição de uma garrafa plástica, né, o período, para mostrar para a sociedade aí. É a live stream maior do mundo, né? Maior live stream que tá no mundo, porque imagina 500 anos para esperar um plástico se decompor, vai mudar várias equipes, pelo menos umas 5, 6 equipes aí para poder acompanhar a decomposição completa desse plástico. E se é que vai existir ainda esse tipo de transmissão quando chegar lá 500 anos para frente, né? Que eu acredito que não. Mas essa ação é tocar as pessoas e mostrar o perigo da poluição do plástico nos oceanos e no mundo, né? Então, pra gente ter uma noção, estima-se que de 8 a 13 milhões de toneladas de plástico são despejadas no oceano, né? Muita quantidade de plástico, muita coisa. Mais de 40% do plástico que é produzido em todo o mundo, ele só foi usado uma vez, né, antes de ser descartado, ou seja, usou uma vez e jogou fora. E de todo o plástico produzido no mundo, 10% só é reciclado, né? É oriundo de plástico reciclável, de material reciclado. Entre os detritos mais encontrados no oceano, que são mais comuns, isso aí a gente já vê em notícias e notícias, são canudos, sacolas plásticas, bitucas de cigarro, que também tem plástico na composição, garrafas e tampas. A produção de garrafas plásticas no mundo é de 1 milhão de garrafas por minuto. Aí você imagina por dia, num dia, quantas garrafas o cara não produziu e qual o perigo para o meio ambiente desse tipo de material. Por isso considera-se o bioplástico uma alternativa interessante que talvez vai salvar o planeta desse lixo, né? Uma alternativa sustentável. O cânhamo, como a gente já disse aqui em vários episódios, ele tem um crescimento rápido, tem um baixíssimo custo para produção e o cultivo é um dos mais diversificadamente aplicados, né, na indústria em geral no mundo, né? Construção civil, aplicação de plástico, produção de madeira, enfim. Além disso, o Brasil possui enorme potencial para a produção desse tipo de cultivo aqui em território nacional, aqui no nosso solo, porque a gente tem condições climáticas e, né, o solo bem favorável, podendo tornar, repetimos aqui, podemos nos tornar um grande exportador e importador e utilizador, manufaturador desse tipo de matéria-prima. Quando ele é fabricado com cânhamo, o plástico biodegradável, ele não é tóxico, né? Ele é muito mais biodegradável e ele não é tóxico, então torna muito mais seguro, não só para o consumidor, mas também para o meio ambiente. Enquanto uma sacola plástica convencional demora séculos,
né, para poder se degradar na natureza, o bioplástico leva de 3 meses, 3 a 6 meses, né? A gente já mostrou, inclusive, aqui essa imagem que a gente tem aqui atrás, aqui, que é as garrafas se deteriorando, garrafa de cannabis, né, de cânhamo, plástico de cânhamo, se deteriorando ali em 80 dias, né, quase 3 meses. Isso significa naturalmente que o bioplástico não é ideal, né, ele desaconselhado para aqueles utensílios de grande durabilidade, né? Você não vai ter uma colher lá de cânhamo que depois 3 meses ela vai sumir. Então, produtos de utilização de longo prazo não tem essa indicação de uso no plástico de cânhamo, no bioplástico de cânhamo. Mas é muito bom para os utensílios de uso único, a exemplo dos canudos, garrafas e tampinhas, né? O canudo é talvez o mais encontrado aí na natureza, e um canudo que se deteriora em 3 meses seria o ideal. Além disso, a versatilidade da planta, né, do cânhamo, é outro ponto muito positivo. Se utiliza a semente, o caule, as folhas, e pode ser aproveitado praticamente toda a matéria-prima no setor da construção civil, alimentício, vestuário, né, biocombustível, PET, cosméticos, alimentação, entre vários outros. O plástico, no entanto, ele é feito a partir do caule e das fibras, assim como os tecidos, cordas e os materiais de construção, né, que é o hempcrete. O bioplástico de cânhamo no mercado, já está no mercado através de diversas empresas. Tem uma empresa chamada Sana Packing, que é uma empresa que produz embalagens, e 100% das embalagens são bioplástico de cânhamo ou plástico oceânico recuperado, né? São materiais que visam reduzir o impacto do plástico no mundo tradicional. Essa marca, a Sana Packing, ela acredita que o uso de materiais feitos com recursos regenerativos é o futuro né, rapidamente renováveis, e que principalmente para os utensílios de uso único devem ser a única alternativa para um futuro baseado na economia circular e não na economia linear. A diferença é que a economia linear a gente produz e joga no lixo, e a economia circular a gente faz aquilo reciclar e ser reusável, né? Das políticas da reciclagem, reuse e tal, enfim. Outra empresa que diz que vai utilizar esse tipo de produto também é a Lego. A Lego, ela tem uma indústria dinamarquesa de séculos de idade, e que utiliza o plástico, né, aqueles bonequinhos de plástico, como a liderança de mercado, que está aí desde muitos anos aí no mercado. E uma matéria da Cichete mostra que a empresa está investindo milhões de dólares para eliminar o material de plástico convencional e colocar plástico biodegradável até 2030, ou seja, 60 bilhões de peças que eles produzem por ano da empresa seriam feitos totalmente de bioplástico de cânhamo. Na verdade, a gente pesquisou profundamente, e lá numa das matérias da Smunk Buddies eles responderam um questionamento, eles mandaram um e-mail para eles lá, e eles responderam dizendo que eles sim estão investindo em plásticos biodegradáveis, principalmente o da cana-de-açúcar, que também é brasileiro, né? Mas não falou especificamente do cânhamo. Talvez, a gente acredita que é porque na Dinamarca a cannabis não é legalizado, ou seja, isso aí é bem controvertido lá, então a empresa não vai levantar a bandeira da cannabis tendo sua sede lá num país em que isso não é legalizado. E no Brasil, algumas empresas já tomaram a consciência, né? Já tem esse modo de pensar e colocaram aí a forma de práticas sustentáveis à frente, investindo em plásticos diversos, inclusive, né, e por que não no de cânhamo. Existem estudos que mostram que o de cânhamo é importante, mas a Braskem foi uma das empresas que primeiro investiu nisso e mostrou as caras aqui no Brasil, que é uma empresa do setor químico e petroquímico, que desenvolveu um plástico verde feito a partir da cana-de-açúcar, né, que também é brasileiro. É um material que outro material que tem se desenvolvido e possui a mesma capacidade de durabilidade e de resistência do que o plástico convencional, né, o plástico de cana-de-açúcar, mas ele cumpre o propósito de reduzir os impactos no meio ambiente. Então isso é muito importante para controlar a emissão de gases nocivos, enfim. Até o próprio plástico da cannabis e o hempcrete também causarem menos impacto no meio ambiente, né? Depois da implementação de algumas políticas de redução de lixo, alguns municípios, cidades, né, estados, às vezes em lei estadual aqui no Brasil, proibiram o uso de canudo de plástico e obrigaram a fazer a substituição pelo bioplástico. Então, algumas empresas investiram no canudo de mandioca, por exemplo, canudo de papel e outros materiais, que é uma opção barata e mais sustentável, e que novamente pode alavancar o setor, que é um importante setor da nossa economia, que é o setor
agro. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, dessa curiosidade. Não esqueçam de deixar o seu like aqui, de compartilhar, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!